E aí, aqui é o Van Bly e hoje eu vou te ensinar os 3 segredos essenciais que Satoru Noda usa nas suas obras. As paradas que eu vi e entendi sobre esse artista deram uma cara totalmente nova pro meu desenho e isso é muito fruto do próprio artista ter estudado. Ele usa umas paradas tão bobinhas que quando você começar a estudar e praticar, você vai falar: caramba, como que eu nunca usei isso aqui? O primeiro segredo que Satoru Noda usa é a face. E a face é a primeira coisa que normalmente alguém repara e logo depois vem as mãos. E é pensando nisso, ou pelo menos parece, que o autor desenvolve vários rostos expressivos e carismáticos. E se eu fosse dizer um padrão bem comum dos desenhos dele, seria as sobrancelhas rachuradas. Perceba que ao invés de desenhar pelo por pelo, Satoru Noda na esmagadora maioria das vezes, opta por rachurar a sobrancelha. Isso dá uma identidade visual única para os personagens de Golden Kamuy e é um meio muito prático de diferenciar os personagens. Todos ou a grande maioria deles tem formato próprio de sobrancelha e isso ajuda demais na hora de ser expressivo. Outro elemento muito marcante no desenho de rosto de Satoru Noda são os olhos. O autor, por grande parte da obra, usa esses olhos grandes e expressivos e para mim eles são o segundo elemento que mais chama a atenção do personagem. Dá pra reparar que essa não é uma regra expressa e muitas vezes dá caráter humorístico e ele altera essas formas e brinca demais com os exageros. Se fosse para dissecar esses olhos para você poder estudar, eu falaria que normalmente a parte superior do olho e a lateral interna são sempre retas e grossas. As outras duas partes podem mudar para algo muito mais redondo, reto ou às vezes nem existir. Isso já dá uma ideia bem bacana dos olhos, mas ainda tem mais. Ao invés de optar por uma pupila cheia de brilho e de detalhes, ele utiliza em muitos personagens pupilas grandes e totalmente negras, narizes e bocas. Só outra coisa que é muito bem desenhada no mangá e a parada legal é que não tem uma layout. Eles são sempre simples e seguem bem o modelo de mangá tradicional. O autor, em alguns momentos, ele também distorce eles a título humorístico. E se fosse para ver um padrão, eu colocaria um formato de arestas que variam de tamanho conforme o ângulo de visão. As bocas seguem quase a mesma ideia, ficando bem retas em momentos mais sérios e curvas e ovais em momentos mais humorados. Satoru Noda usa de um humor bem mais escrachado e visual com muitas expressões exageradas e morfologias próprias para cada personagem. Tipo esse cara aí que tem um nariz bem parecido com o de um macaco. O segundo segredo é as roupas. E a outra coisa mais visível na identidade visual de Satoru Noda é a forma em que ele desenha cada roupa. Todos os personagens têm peças de roupas extremamente marcantes, o que me lembra muito do desenho de kimonos da autora de Demon Slayer. Com cada um tendo um padrão único e se tu quiser ter uma identidade visual interessante e atrativa para o público, é importante que os seus personagens chamem a atenção pelas características deles. Dá pra ver também que o autor citou-se muito bem no período histórico que ele escolheu, que a história dele se passasse, que se passa no Japão Imperial. E diante disso dá pra ver que é uma ótima saída usar roupas reais como referência para desenhar os seus personagens. O terceiro segredo é a finalização, que é o elemento mais agradável, ao meu ver, e a finalização das páginas acaba sendo um elemento muito variável em muitas obras. Às vezes uma obra começa com o estilo X e ao fim tem o estilo Y. Isso dá muito pela evolução artística do autor, mas eu vejo que esse não é o caso de Satoru Noda. Me parece muito que houve uma escolha de desenhar diferente do começo de sua obra. Se fosse para passar uma ideia de como ter uma line art, uma estética parecida com a de Satoru Noda, eu passaria 3 passos ou 3 elementos para você botar no seu desenho. O uso de retículos. Uma parada muito comum em painéis é a falta de rachuras nos personagens. Uma coisa muito comum dos mangakas usarem sombras nos corpos dos personagens são as rachuras. Caras como Takehiko Inoue, Makoto Yukimura e Yuto-san usam de rachuras e usam esse efeito. Mas diferente deles, Satoru Noda usa retículas e tons de cinza a todo momento, deixando as rachuras bem mais para cenas de ação, ou seja, cenas em que os personagens estão em movimento. Rachuras com direção. Esse é um dos tipos mais legais de Ashura e estudando Satoru Noda eu lembrei na hora do mestre Kentaro Miura. Ambos usaram essas mesmas Ashuras em suas obras e de um jeito bem parecido, usando em separações musculares respeitando o volume dos músculos. A única diferença é que o Noda usa das linhas para separar elas ainda, diferente do Kentaro Miura, que em alguns momentos mantém-se sem essas linhas, dando só a ideia de volume. Line art externa com a variação de espessura. Explico. Ao invés de Noda usar somente uma espessura para a line art dele, ele forma várias variações conectadas, dando um aspecto bem maneiro e me parece que ele usa uma caneta bico de pena, e para tu simular isso, você pode usar uma caneta bico de pena, óbvio,
ou buscar instalar algum brush no teu programa. O próprio Krita oferece um. O mesmo vale para quando ele vai mais para frente na obra, mudando a brush em alguns momentos para algo muito mais parecido com uma brush de marcador. Então foi isso, eu espero que você tenha conseguido entender, eu espero que possa ser um conteúdo aplicável. Vale lembrar que a aplicação é estudar, revisar e aplicar várias e várias vezes. Eu agradeço a todos que viram esse vídeo e se houver uma sugestão de vídeo ou uma próxima análise, deixa nos comentários. Adeus.